Portugal nasceu oficialmente há 870 anos, em 1143. Desde os primeiros portugueses até aos que nasceram já este ano, terão passado cerca de 35 gerações, o que dá portugueses para todos os gostos. Alguns deram-nos a glória de descobrir novos mundos explorando mares e oceanos. Isto depois de outros nos terem dado o próprio país e definido as fronteiras. Certos houve que, de tanto orgulho lusitano, deram dores de cabeça aos portugueses e o reino aos espanhóis. Por isso, outros tiveram de bater em nuestros hermanos, nem que fosse à passada. Mas hoje, felizmente, somos todos amiguinhos e até jogamos à bola juntos. Voltando ao passado, houve quem nos desse uma rainha que já estava morta, tal era o amor que ainda nutria por ela. Alguns portugueses criaram a moda de fugir para o Brasil, tendência que, aliás, teve vários seguidores, mesmo nos nossos dias. Muitos lutaram pelo país com espadas e bestas, outros com canhões e espingardas. Alguns preferiram munir-se de uma pena ou de uma caneta para nos reinventar a língua portuguesa com toda a genialidade. Neste programa só falamos de portugueses que mudaram e muito o nosso país para o bem ou para o mal, mas a verdade é que alguma coisa todos fizeram pela história de Portugal. Descobrimento ou achamento? Descobrimento. Quer dizer... Borges, o que estás a fazer? Deixa ficar descobrimento. Anda. Mas é que, de facto, existe uma discussão quanto ao termo mais correto. Eu sei. E há muitos argumentos para cada lado. Eu uso descobrimento. Ok, mas repara, o objetivo final de Álvares Cabral era chegar à Índia. Certo. Não é a minha opinião, mas se ele encontrou o Brasil por acaso, então é um achamento. Não é essa a tua opinião e muito bem, porque de facto está provado que não foi um acaso. A frota de Pedro Álvares Cabral dirigiu-se ao Oriente fortemente armada para a eventualidade de um combate. Isto porque Vasco da Gama tinha encontrado alguma hostilidade quando chegou à Índia. Alguns afirmam que Cabral terá desviado a rota devido a tempestades, mas os seus pilotos experientes nunca precisariam de tamanho desvio. Para além disso, após o descobrimento do Brasil, um dos navios voltou a Portugal para contar o que vira. Se Cabral tinha de chegar fortemente armado à Índia, nunca dispensaria um dos seus barcos sem que isso estivesse planeado. Mas também acho que a viagem pela Álvares Cabral tem questões mais interessantes do que essa. Uma coisa que temos absolutamente que falar é daquele secretismo todo à volta das viagens. Há questões que ultrapassam os melhores guiões cinematográficos. Missão: enganar o rei de Espanha. Vamos falar nisso agora? Daqui a minutos. Brevemente, num programa de história perto de si. Porque eu acho que é melhor começarmos pela viagem de Pedro Álvares Cabral. Vamos a isso. Então o nosso compincha Cabral descobre o Brasil dirigindo uma frota de quantos navios? 13 navios, dos quais ele era o capitão-mor. Mas atenção, cada navio tinha o seu próprio capitão. Pois, porque ao contrário do que muita gente pensa, Cabral não era um exímio navegador. Como também não era Vasco da Gama. Eles, aliás, foram escolhidos para liderarem as suas expedições por outro tipo de capacidades que possuíam. Políticas, militares, diplomáticas... Além disso, é preciso não esquecer que Pedro Álvares Cabral não era um mero marinheiro, era o representante do rei. Pedro Álvares Cabral pertencia à nobreza, sendo nomeado pelo rei Dom João II, moço fidalgo, com 17 anos. Provavelmente terá combatido no norte da África, como era usual fazerem os jovens nobres da sua época. Mais tarde, já com o rei Dom Manuel, foi nomeado Cavaleiro da Ordem de Cristo e, em fevereiro de 1500, designado capitão-mor da expedição à Índia, na qual descobriria o Brasil. Mas, ó Fernando, o Álvares Cabral podia não ser um navegador excelente, mas os seus capitães, obviamente, eram. Sim, por exemplo, Nicolau Coelho, que acompanhou Vasco da Gama à Índia, para não falar de Bartolomeu Dias e Diogo Dias. Que ficaram famosos quando dobraram o Cabo da Boa Esperança nas suas caravelas. E que eram irmãos. Ah, curioso. E o nosso Cabral dirigiu uma frota de que tipo de navios? Por naus e caravelas. 10 naus e 3 caravelas. Eis aqui, então, o navio mais associado aos descobrimentos. Nomeadamente um que tem o maior valor simbólico de toda a história dos descobrimentos portugueses. A caravela. A caravela portuguesa mais comum tinha 20 a 30 metros de comprimento, 6 a 8 de largura, 50 toneladas de capacidade e uma tripulação de 20 a 50 homens. Com velas latinas triangulares, erguidas em 2 ou 3 mastros, podiam mudar de curso rapidamente e bolinar, ou seja, zigue-zaguear o vento contrário.
Podiam entrar em rios e estuários, manobrar em águas baixas, contornar recifes e bancos de areia. As últimas caravelas dispunham de uma vela redonda, tornando-se mais rápidas quando o vento está a favor. Ou seja, a vela latina era ideal para viagens de exploração em que não se conheciam os ventos. Já a vela redonda fazia mais sentido quando os portugueses descobriam os ventos favoráveis. E esta aqui, simplesmente maravilhosa, por sinal, é uma nau. Impressionante. Já estou a imaginar o Pedro Álvares Cabral, com a sua vaidade, a bordo da nau, prestes a sair do Tejo, a dizer: "Oh, chefe, tira lá o barquinho da frente, se faz favor, que aqui o papá vai de nau para o Brasil." As velas destas naus, tal como esta que aqui está, eram predominantemente redondas. Propositadamente redondas, já para aproveitar as rotas conhecidas. Essa era uma das diferenças, embora houvesse outras. Bastante maior do que uma caravela, a nau podia transportar muito mais carga, incluindo mantimentos, o que lhe dava a autonomia ideal para viagens de maior curso. A nau típica tinha 2 velas redondas e uma latina e estava fortemente armada com peças de artilharia para eventuais combates marítimos. Se eles ficassem sem mantimentos nas caravelas, podiam abastecer-se através de uma nau como esta. Não? Era assim o trabalho e a equipa. Mas há uma coisa que me faz confusão, Fernando. A viagem de Cabral durou meses, não? Obviamente, com muitos dias e muitas noites no voeiro. Exato. O que eu quero dizer é, se havia períodos em que eles não se conseguiam avistar, como é que eles não se perdiam? Quando eles se deixavam de avistar, muito rapidamente se punham em contacto uns com os outros, num tirinho. Num tirinho? Num, 2, 3 ou vários tirinhos. Para manter os barcos todos juntos, Cabral orientava os seus capitães com instruções precisas. Por exemplo, 2 tiros secos para mudar a direção, seguindo a rota estabelecida. Quando os capitães respondessem com 2 tiros também, todos viravam. Outros sinais seriam 3 tiros para tirarem uma vela suplementar, 4 para amainarem. Era um risco imenso defrontar o alto mar numa embarcaçãozita de madeira. Ó Borges, para se ter uma ideia, de 10 embarcados apenas regressariam 4. E aquele tempo, aqueles meses todos, só a ver água, de certeza que os tornavam agressivos. Agressivos e deprimidos, ou ambas as coisas. Por exemplo, a nau de Cabral levava quantas pessoas? Julga-se que cerca de 200, mas mais tarde construíram-se maiores, que levavam mais do dobro. Ah, bom, maiores, mas calculo que nem por isso com melhores condições. A tripulação nunca foi a prioridade. A prioridade ia toda para a carga, cada vez mais carga, cada vez mais carga. Bom, definitivamente aquelas viagens não eram nada fáceis. Eram extremamente difíceis, mas mais difíceis para uns do que para outros. A tripulação de um navio dos descobrimentos era uma micro-sociedade com as suas regras. O topo da hierarquia dormia numa coberta, mas a esmagadora maioria da tripulação dormia no convés, uma vez que o porão estava reservado para a carga e para o transporte de animais vivos que serviriam de alimento. A equipa de uma nau dos descobrimentos era composta pelo capitão do navio, responsável pelo comando e pela disciplina do barco, o piloto e o sota-piloto, encarregados da orientação da navegação, Tudo a bombordo. Tudo a bombordo! o mestre e contramestre que dirigem os marinheiros e os grumetes, Tudo a bombordo. Tudo a bombordo! os marinheiros asseguravam o serviço à navegação e as manobras do navio. Os grumetes, que eram meros adolescentes, tinham as tarefas mais árduas. Isso bem limpo! O guardião disciplinava e distribuía o serviço dos grumetes. O trinqueiro reparava as velas do navio. O mestre bombardeiro fabricava a pólvora e comandava os bombardeiros. Agora mais faz que eu te disse. Os bombardeiros que muniam os canhões do navio. O capelão velava pela espiritualidade dos tripulantes. O escrivão redigia o diário de bordo, as escrituras e testamentos e registava a compra e venda de bens. Os despenseiros controlavam os mantimentos e as rações do navio. Os carpinteiros restauravam a sua armação. O cirurgião
geria as caixas de botica e cuidava dos tripulantes. Os barbeiros cirurgiões faziam a barba e o cabelo, arrancavam dentes e, na ausência do cirurgião, tratavam dos feridos. Ora, vamos lá ver. Então, é para cortar o cabelo? Não, é para arrancar o dente. Sim, mas é com lavagem. Arranca o dente, mas antes lava o cabelo. O verdadeiro 2 em 1. Era preciso haver alguma espécie de entretenimento para não se enlouquecer durante as viagens. Só que estes jogos de azar não eram do agrado dos sacerdotes, que os consideravam pecado. E os capitães também não gostavam. Então porquê? Damos-lhe esse dinheiro! É meu! Ah, por isto. E realmente, quando nos lembramos que a maioria destes marinheiros eram reclusos a quem a pena tinha sido suspensa, é natural que o ambiente aquecesse de vez em quando. Parem! Vamos a uma tourada. Tourada? Sim, boss, eu já te explico. Para passarem o tempo, os marinheiros brincavam às touradas. Quando acontecia apanharem um tubarão nas redes de pesca, consta que eles soltavam-no no convés e toreavam-no. O quê? A sério? Mas isso é de uma crueldade. Quer dizer, o animal ali a debater-se pela vida. Outra maneira de passarem o tempo era apreciarem as belezas do oceano. Lá está, muito melhor, muito mais giro. Apreciar as aves, os golfinhos, ver as baleias que de repente surgiam. Isso era um espetáculo impressionante para quem viajava. Pronto, há sempre o lado positivo. Amanhã deveremos fazer mais uma procissão. Sim, mas é tempo de termos um teatro. Faremos a última ceia do Senhor. O serviço religioso a bordo dos navios era regular. Aliás, foi assim que nasceram as missas secas. Missas secas? Missas secas porque o Papa proibiu o uso de vinho na celebração da missa a bordo dos navios. Havia a possibilidade de uma ondulação mais agitada fazer transbordar o sangue de Cristo. Faz sentido. Mas havia vinho a bordo, não havia? Havia, só que era racionado, para além de ser muito mau. Deve ser desconto. Posso beber água? Não! A água também era muito racionada, estou a ver. Só o dispenseiro e o capitão é que tinham acesso à dispensa. Era um sítio que tinha que ser muito bem controlado. Só eles é que tinham acesso e agora nós, Fernando. Vamos ver os petiscos? Ora bem, o que é que temos aqui? Temos carne e peixes secos. Carne e peixes secos para melhor se conservarem. Pois, mas isso também dá uma sede do caraças. E mais, temos alho, frutos secos, mel, queijo, cebolas, louro... Ah! E o famoso biscoito. Biscoito que, no fundo, era pão cozido 2 vezes. Para melhor se conservar também. Bis, coctos. Ah, ok. Bis de 2 e coctos de cozidos, espero eu. Deixa cá provar isto. Mano, isso é horrível. Isto não tem sabor nenhum. Não me diga que não gostou. Não sei nada. Uma coisa também que havia a bordo, obviamente, era peixe fresco. Clássico. Isso é fundamental. E os animais vivos? Animais vivos era só para quem mandava. Ah, galinhas e assim, pois. Faz sentido. Bom, se há coisa que a América do Sul enriqueceu foi a gastronomia da Europa. A Europa conheceu muito dos seus sabores pelos ibéricos. Da América levaram a abóbora, o amendoim, o ananás, a batata doce, a baunilha, o cacau, o caju, o feijão, o girassol, o maracujá, o milho, a papaya, o pimento e o tomate. Oh, Fernando, engraçado também é a diferença entre os povos. Por exemplo, portugueses e ingleses, ambos estiveram na Índia. Mas nós adotámos o caril, a chamuça, muitas coisas mais. Já os ingleses, Era mais bife. a não ser quando vão ao restaurante indiano, passo o exagero. Outra coisa curiosa é que o açúcar apenas foi difundido em Portugal com os descobrimentos. Ah, pois, antes usava-se o mel para adoçar. Já era bem doce. E também fazia mal aos dentes. Falar em dentes, escorbuto.
Beriberi, peste, doenças era o que não faltava por aqui. E muitas delas eram mortais. E propagavam-se, calculo, devido à falta de condições de higiene. A bordo não havia casas de banho. De resto, estava difundida a ideia de tomar banho era nociva à saúde. Pois, claro, nocivo. Podia cair a pele ou assim. Bom, isto era só azares. Ele era doenças, ataques de corsários, naufrágios. Naufrágios normalmente provocados por excesso de carga. De resto, era essa a principal causa de acidentes. Pois, lá diz o povo e muito bem. Quem tudo quer, águas mil. Um astrolábio, um quadrante e uma ballestilha. Tudo instrumentos que utilizam o Sol como orientação. Todos os navegadores utilizavam, inclusivamente Pedro Álvares Cabral. E as estrelas. Não te esqueças das estrelas, que foram fundamentais para eles se orientarem. Sobretudo a estrela polar como grande referência. A estrela polar mantém-se praticamente fixa no firmamento e são as restantes estrelas que circulam à sua volta. É também conhecida por Polaris, Tramontana ou Estrela do Norte, por indicar este ponto cardeal. Os portugueses verificaram que se encontrava precisamente 4 graus desviada do eixo polar. Era através dela que se determinava a latitude, pois à medida que se viajava para sul, a estrela polar ia descendo no horizonte. Na linha do Equador, desaparece por completo. Chegando ao hemisfério sul, o céu é diferente. As estrelas agora são outras. Não há estrela polar. E até a lua cresce ao contrário, da esquerda para a direita. E como é que os marinheiros se orientavam nesse novo céu? Tiveram de o descobrir. Precisamente, a grande referência agora é outra estrela, ou melhor, uma constelação de estrelas, o Cruzeiro do Sul. Os portugueses descobriram que o eixo maior do Cruzeiro do Sul aponta para este ponto cardeal, prolongando 4 vezes a haste maior da constelação, e se a partir desse ponto baixarmos uma perpendicular em direção à Terra, determinamos o sul geográfico. O médico e astrónomo que acompanhou Cabral ao Brasil, Mestre João, escreveu uma carta ao rei Dom Manuel. O rei que mandou construir aqui o Mosteiro dos Jerónimos. Precisamente, e enviou-lhe os cálculos matemáticos e astronómicos do céu do Brasil. Falava lá do Cruzeiro do Sul? Pela primeira vez há uma referência escrita ao Cruzeiro do Sul. E essa é mais uma das descobertas fantásticas da viagem de Álvares Cabral. Descoberta, aliás, que foi homenageada na bandeira do Brasil. Na bandeira do Brasil estão inscritas diversas constelações avistadas do céu do país. Cada estrela representa um dos 27 estados brasileiros. No Cruzeiro Sul, em homenagem a Cabral, ficaram os 5 principais estados a quando da criação da bandeira: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. Faz graça. A América foi descoberta por Colombo. Colombo é a forma correta. Colombo foi um erro que se generalizou. Ok, Colombo descobriu a América do Norte. Cabral descobriu a América do Sul. Mas o nome do continente é associado a Américo Vespúcio. Américo Vespúcio. Mas que diabo é este Américo? Foi um cosmógrafo, navegador e mercador de Florença. Sim, claro. Eu sei. Era uma pergunta de retórica. O que eu quero dizer é como é que esta confusão toda nasceu. O continente americano foi visitado por Américo Vespúcio ao serviço de Espanha e depois de Portugal. Várias das suas cartas descrevendo o que vira no novo continente ganharam fama na Europa, inclusive em França, onde vivia o padre e cartógrafo Martin Waldesmuller, que produziu um mapa atribuindo o nome América ao suposto descobridor do novo continente. 4 anos mais tarde, apercebeu-se do seu erro e deixou de nomear o continente dessa forma, mas já era tarde demais. O nome tinha agradado e já se havia generalizado. Ficou América e não Américo porque os nomes dos continentes são sempre femininos. Sim, a Ásia, a África, a Europa e a Oceania são nomes de ninfas ou deusas gregas. Mas por acaso tinha graça se tivesse ficado Américo. Já estou a imaginar os chutos. No Américo! Mas já agora, a história da descoberta da América por Colombo pode estar mal contada. Sim, há 2 abordagens completamente distintas. E a abordagem clássica diz-nos que ele dirigiu-se ao rei Dom João II, o rei anterior a Dom Manuel I, solicitando-lhe para que investisse na sua viagem. No Américo! Desculpa, isto fica no ouvido. Sim, mas se isso tivesse acontecido, então o filme seria assim. Cristóvão Colón, take 1, ação!
Vossa Majestade, há 8 anni che vivo in Portogallo e il mio desejo è aiutare esta sua muito nobile pátria. E pretendeis fazê-lo encontrando o caminho marítimo para a Índia? Sì, certo. Indo per Occidente è il cammino mais curto per arrivare às Índias. Posso então recomendar-vos que faleis primeiro com quem melhor me pode aconselhar sobre este assunto? Com certeza, Vossa Majestade. E essas pessoas eram os sábios, astrónomos e matemáticos de Dom João II. Precisamente. E foi nesse conjunto de sábios que Dom João II se apoiou completamente para empreender os descobrimentos portugueses. E era gente que sabia muito bem que Colombo estava errado. Completamente. Vossa Majestade, os cálculos de Paulo Toscanella estão errados. É impossível que as Índias estejam tão próximas. Quando eu lhe negar o meu apoio, irá procurar os reis de Castela. Melhor ainda, pode ser que aceitem e gastem o seu tempo e dinheiro em iniciativa tão desacertada. E assim sendo, Colombo teria o apoio de Castela e acabaria por nos descobrir a América. O curioso é que morreria convicto de que os índios eram indianos. É curioso notar que a palavra índio, noutras línguas, designamos os termos. Interessante, mas voltando ao apoio de Castela a Colombo, foi mesmo isso que aconteceu, não é? Pelo menos tendo em conta a perspectiva mais tradicional da história. Sim, porque há outra versão da história. Ah, é? Ou melhor, outro filme. Salvador Zarco, o português. Take 1, ação! Caro Zarco, sabemos que a África é contornável e que podemos por aí chegar às Índias. Preciso agora que os reis de Castela não procurem fazer o mesmo. Para isso, conto com o vosso empenho. E como poderei ajudar Vossa Majestade e nosso muito nobre país? Convencendo os reis católicos a investir na chegada às Índias pelo Ocidente. Para isso, devereis mudar o nome e nacionalidade e basear a vossa argumentação nos cálculos errados de Toscanelli. Que assim seja. Mas esta teoria é bem fundamentada? Eu diria até muito bem fundamentada. Colombo pode ter sido Salvador Fernandes Zarco, neto de João Gonçalves Zarco, o descobridor da Madeira, tendo nascido na Cuba, perto de Beja. Entre vários factos apresentados, os lugares das Antilhas que batizou correspondem na sua maioria a localidades portuguesas, quase sempre no Alentejo. Por exemplo, Santa Luzia e Guadalupe. Embora alguns desses nomes existam também no castelhano, outros são exclusivamente portugueses, como é o caso de Cuba. Colombo, ou Zarco, batizava assim a maior ilha que encontrava com o nome da sua terra natal. Esta política de sigilo, de contra-informação e de propaganda é uma característica comum a todos os descobrimentos. É que são autênticas histórias de espionagem. E a mais extraordinária de todas é, sem dúvida nenhuma, a de Pedro da Covilhã. Ainda muito novo, Pedro da Covilhã emigrou para Sevilha, onde aprendeu a ser um exímio lutador e a falar o andaluz, o castelhano e o árabe. Voltou a Portugal para servir Dom João II, infiltrando-se na corte de Castela, onde identificou os nobres portugueses que aí se refugiavam e o planeavam matar. Depois foi enviado para 2 novas missões no norte da África, onde aprofundou os costumes e a língua árabes. Esse seu conhecimento fez com que o rei lhe destinasse uma missão muito mais ambiciosa: dissimular-se de árabe e viajar até à Índia sem identificar a sua nacionalidade, passando por onde nunca um cristão havia passado e identificando o poder político e o comércio do Oriente, para além de criar mapas da costa oriental africana e de parte da Ásia. Regressou ao Cairo para entregar os seus dados a um missionário do rei, que o designou para uma nova missão, onde hoje é o atual Quénia. Partiu e acabou preso num reino africano. Foi encontrado pelos portugueses já com 70 anos, impedido de sair, mas vivendo prosperamente como consultor do rei e casado com várias mulheres, como se de um James Bond se tratasse. O meu nome é Covilhã, Pedro da Covilhã. Os mapas de Pedro da Covilhã complementam e casam quase da perfeição com os mapas de Bartolomeu Dias, que entretanto tinha dobrado o Cabo da Boa Esperança. E ficámos então a conhecer a costa africana até chegar à Índia. Para onde partiria Vasco da Gama, seguindo-se Pedro Álvares Cabral, naquela viagem onde o Brasil seria descoberto. Mas todo este sigilo leva-nos a pensar que, de facto, Portugal podia conhecer a América antes de Álvares Cabral e até mesmo antes de Colombo. Pela política de sigilo e também pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo conhecido de então em 2 partes.
A ocidente estavam as terras descobertas e por descobrir de Espanha e a oriente as de Portugal. As negociações foram muito difíceis, até porque a decisão final pertencia ao Papa Alexandre VI, que era espanhol. Espanha propunha que essa linha se encontrasse a 100 léguas dos Açores. Portugal queria que fosse a 370 léguas de Cabo Verde. O acordo acabou por pender a favor de Portugal e foi assinado 6 anos antes de Cabral descobrir o Brasil. Para Dom João II insistir tanto que a divisória fosse mais para o Ocidente é porque provavelmente já desconfiava ou já sabia da existência da América do Sul. Mas pelo menos assim conseguia-se que a rota que os barcos teriam de fazer seria sempre feito em águas portuguesas. Em águas ou em alguma terra que viessem a encontrar, como é o caso? Quase certo foi o facto do navegador Duarte Pacheco Pereira ter estado no Brasil 2 anos antes de Cabral. Mas isso desvaloriza o descobrimento de Álvares Cabral? Não necessariamente, porque é na viagem de Pedro Álvares Cabral que o Brasil é plenamente descoberto e nos 3 documentos que a retratam. 3 documentos, ora bem. Um é a carta de Mestre João, de que já falámos quando referimos a descoberta do Cruzeiro do Sul. E os outros? Os outros são a carta de Pedro Vaz de Caminha e o relato do piloto anónimo. A relação do piloto anónimo, como o nome indica, é de autor desconhecido e relata a viagem completa de Pedro Álvares Cabral, desde o primeiro contacto dos portugueses com os índios até ao seu regresso a Portugal. Mas o relato mais fascinante é mesmo a carta de Pedro Vaz de Caminha. Já li, é absolutamente genial. Ele sabia transpor para o papel perfeitamente a realidade. E de que maneira? Pedro Vaz de Caminha era um homem letrado, nomeado escrivão da viagem de Pedro Álvares Cabral. A sua carta, dirigida ao rei Dom Manuel, a descrever a chegada ao Brasil, é por muitos considerada a certidão de nascimento deste país. Permita-me discordar, Fernando, não é extraordinário. É muito mais que extraordinário. O que Pedro Vaz de Caminha fez é como se o fabuloso e o fantástico se tivessem encontrado, conhecido, apaixonado e feito um filho. É fabulástico o que ele fez. Com efeito. Fora de brincadeiras, é um relato incrível, porque transporta-nos imediatamente para o momento dos primeiros contactos entre portugueses e índios. Não é? É um retrato quase perfeito. E desta vez transportou-nos literalmente. Os portugueses chegaram pela primeira vez ao Brasil entre Recife e Salvador da Bahia e logo se depararam com os primeiros índios. Mas nesse primeiro encontro, Cabral não estava presente. Os capitães ficaram nas naus e caravelas. À exceção de Nicolau Coelho, que desembarcou com alguns homens. E entre esses homens estava o Pedro Vaz de Caminha. Quando o batel chegou à boca do rio, estavam ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Se calhar, tendo em conta a hora do programa, mais o provedor do espectador e tal, se calhar convém não sermos demasiado fiéis à narração. É melhor. É melhor. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rios para o batel e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pusessem os arcos. E eles os puseram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse. Somente lhes deu uma carapuça de linho e um barrete vermelho que levava na cabeça. E um deles lhe deu um sombreiro de penas de aves, compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira. As quais peças, creio que o capitão manda à Vossa Alteza. Só que no segundo encontro com os índios, Cabral já está presente. Desta vez foram os índios que foram a bordo de uma das naus, a convite dos próprios portugueses. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés prostrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Consta que Pedro Álvares Cabral era um pouco vaidoso. E nós outros, que aqui na nau com eles íamos, sentados no chão por essa alcatifa. Acenderam tochas
e entraram. E não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Um deles, porém, pousou-lhe no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também havia um castiçal de prata. E assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Só que não era bem isso que eles queriam dizer. O que eles tinham era uma enorme curiosidade pelo metal precioso. Os índios não conheciam nem o ouro nem a prata. E é o próprio Pedro Vaz de Caminha que lança essa hipótese. Mostraram-lhes um papagaio pardo que aqui o capitão traz e acenaram para a terra, como que os havia aí. Papagaios eles conheciam. E bem, já outros animais? Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram dele menção. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como espantados. Ainda se fosse um franguinho assado, talvez tivessem gostado mais. Oh, amigo Borges, nem isso. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas. Fez sinal que lhes dessem e folgou muito com elas. E lançou-as ao braço. E acenava para a terra e para o colar do capitão e novamente para as contas. Como se daria um ouro por aquilo. É curioso como podem haver visões tão diferentes da mesma realidade. Olha, e se falássemos de religião, as diferenças ainda seriam maiores. Esta é a segunda e última missa que os homens de Cabral celebraram com os índios do Brasil. E aquela cruz era para marcar o território de Portugal. Aliás, Vera Cruz é o primeiro nome do Brasil, que significa verdadeira cruz. Claro, vem do latim. Já o nome Brasil surge por causa da enorme exportação de pau-brasil que viria daqui. Precisamente. Trouxemos a cruz com os religiosos e sacerdotes diante, cantando, maneira de procissão. Eram já aí alguns dos nativos. E quando nos assim viram vir, alguns deles se foram meter debaixo dela a ajudar-nos. A Santa Cruz, com as armas e divisa de Vossa Alteza, armaram um altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique. Ali estiveram connosco, assentados, todos em joelhos, assim como nós. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram connosco e alçaram as mãos. E então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos em joelhos, eles se puseram todos assim, como nós estávamos, com as mãos levantadas e em tal maneira assossegados que certifico a Vossa Alteza que nos fez muita devoção. A inocência dos índios é enorme. Basta ver a forma despoderada como eles se vestem, ou como não se vestem. Entre todos estes que hoje vieram, não vem mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, à qual deram um pano com que se cobrisse e puseram-lhe de arredor de si. Porém, ao assentar, não fazia memória de muito estender para se cobrir. Assim, senhor,
É tal a inocência desta gente, igual à de Adão. E assim começava o encontro entre portugueses e índios, com muitas histórias más, mas algumas boas. Talvez a melhor de todas seja a do padre António Vieira, mais conhecido pelos índios como Pai Açu, ou seja, grande pai. Padre António Vieira, que esse sim é o verdadeiro lusodescendente, muito mais que o Pepe ou o Roberto Leal. Mas a história dele acontece apenas 100 anos após Cabral cá chegar e que daria para outro programa. Sem dúvida nenhuma. Daria um grande programa, aliás. Ei! Está tudo bem? Está. É que ali veio o Diogo Álvares Correia, mais conhecido por Caramuru. Ah, o Caramuru, o português que naufragou no Brasil. 9 anos depois de Cabral cá chegar e que viveu no meio dos índios e casou com uma índia. E apaixonou muitas outras, pelos vistos. Olha, lá vão elas atrás do Caramuru e da mulher quando partiam para a Europa. Oh, meninas! Há mais marés que marinheiros! Boas histórias é o que não falta entre Portugal e o Brasil. Se tivéssemos 100 mil episódios, contaríamos metade. E mesmo assim tinha que ser a falar muito depressa, tipo aqueles rodapés no fim dos anúncios. Este medicamento tem contraindicações graves para diabéticos e grávidas. Não é aconselhável o seu uso durante mais de 5 dias. Em caso de sintomas, consulte imediato o seu médico farmacêutico. A essa velocidade tenho a certeza que dava.